Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui hoje, eu quero te agradecer por todos esses dias, por todas as curtidas, compartilhamentos. Para quem não me conhece, eu sou Carol, filha amada de Deus, também chefe de cozinha, filha amada, amiga, conselheira, enfim. Hoje eu quero que, antes de mais nada, eu quero que você comente aqui, compartilhe, curta, envia para suas amigas, para os seus familiares, esse conteúdo que eu venho compartilhando com você aqui todos esses dias, e se tem feito algum sentido para você, os temas que eu venho trazendo. E essa semana eu estive estudando e meditando sobre Provérbios 31, que é onde nos dito sobre a mulher virtuosa. Como nos tornar uma mulher virtuosa? Como adquirir as características de uma mulher virtuosa. E essa resposta ela é muito forte e profunda, que ela vai te nortear para ser essa mulher, em que eu vou até citar algumas características aqui para você, estando no Senhor, buscando no Senhor, porque é somente através dele que nós mulheres seremos lapidadas, seremos capacitadas, seremos transformadas e receberemos o verdadeiro amor de que nós merecemos e precisamos. Eu fiz aqui algumas anotações e eu quero compartilhar com você. Está em Provérbios 31. Então, o que eu pude identificar aqui sobre as características e comportamentos de uma mulher virtuosa, que eu acredito ser muito possível desenvolver, porque é, eu, ao longo dessa minha jornada de caminhada com Cristo, de crescimento, de estudo, de busca, de autoconhecimento e de mudança, eu pude desenvolver algumas características e ainda estou nessa jornada de construção. Mas hoje eu consigo já identificar quem era a Carol do passado e quem é a Carol hoje, né? Como que ela se comporta, como que ela se relaciona com as pessoas, né? Eu lembro que antes dessa minha transformação, as pessoas não suportavam ficar perto de mim. Eu não me vestia de uma forma adequada, eu não falava de uma forma adequada. Então, através dessa mudança, dessa grande lapidação caminhando com Cristo, eu pude identificar que hoje, graças a Deus, eu consigo já me identificar com algumas características da mulher virtuosa. E eu tenho certeza de que se você ouvir e praticar o que eu vou falar aqui, também estudar a palavra, não fica somente refém do que eu estou falando, não, mas que você possa viver experiências e fazer construir a sua jornada de mudança. Então, algumas eu vou falar aqui para você. É uma mulher que tem muito valor e excede finas joias, excede de finas joias. Ou seja, a mulher virtuosa ela tem muito valor. Ela transmite confiança, ela é uma mulher de caráter, ela tem habilidades, ela acorda cedo, ela é uma empreendedora, ela está aberta, ela está sempre alerta e desperta. Ela ajuda a outras pessoas, ela aconselha pessoas, ela se cuida, ela tem prestígio, ela serve a comunidade com seus dons e talentos, ou seja, ela não retém isso só para ela é muito respeitada, ela ensina os outros e ela teme ao Senhor. Então, uma mulher virtuosa, ela primeiramente precisa temer ao Senhor. Por quê? Porque aqui em Provérbios 31, ele diz 30 e 31, ele diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe dai-lhe do fruto das suas mãos e do púlpito a louvarão as suas obras. Então, ou seja, uma mulher que busca o Senhor,
que busca agradar ao Senhor, que busca ser lapidada, transformada, renovada pelo Senhor, ela será elogiada não somente pelo seu marido, porque aqui ela está sendo elogiada não só, não está sendo reconhecida pelo Senhor, mas ela é elogiada pelo seu marido e pelos seus filhos. Então, essa mulher, a partir do momento que ela se conecta, que ela tem intimidade com o Senhor vai fazendo uma transformação nela, que isso é resplandecido de forma externa. Então, mulher, toda mudança, ela não acontece primeiro de forma externa, ela acontece de maneira interna. Então, aqui, quando ela fala que tem valor, eh, que ela é uma mulher muito valorosa, ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito os de finas joias. Ou seja, a mulher tem mais valor do que qualquer outra joia. Você é muito mais preciosa do que um objeto, do que uma joia, do que uma coisa. O coração do seu marido confia nela. Então, o comportamento dela transmite confiança para o seu marido. Ela faz bem e não mal. Ou seja, independente do que acontece com ela, até mesmo se alguém fizer algum mal para ela, ela não pratica o mal, ela pratica o bem. É como um navio marcante, ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ou seja, ela tem habilidades. Ela usa as suas habilidades naturais para trabalhar com as mãos, para exercer o seu trabalho, as suas criatividades com aquilo que ela recebeu. E de longe ela traz o seu pão. Então, através dessas habilidades, ela traz o ganha-pão para sua casa. Então, a mulher virtuosa, ela também trabalha através dos dons que ela adquiriu. Ainda à noite, ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. Ou seja, ela acorda cedo e já vai preparando tudo na sua casa. Ela cuida, do café da manhã, ela dá ordem às suas servas. Então, ela se antecipa para que quando a sua família, quando o dia começa a clarear e o funcionamento começa a acontecer na casa, já está tudo organizado e direcionado por ela. Ela examina propriedades e adquire-a. Planta uma vinha com, com as rendas do seu trabalho. Ou seja, ela é uma mulher que empreende, ela busca negócios, ela faz negócios, né? E cria outros negócios. Ela percebe o seu ganho, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga à noite. Ou seja, ela está sempre desperta, ela está sempre alerta. E outra, aqui existe algo muito profundo. A noite é o momento em que a questão da lâmpada é a sua intimidade com Deus, é a sua busca com o Criador, né? Para que no dia seguinte ela seja acorde renovada, né? Para fazer a vontade do Senhor, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já depositou dentro dela. Ela estende as mãos ao fuso, mas os que pegam a roca. Abre a mão do aflito e ainda atende ao necessitado. Ou seja, ela ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? É uma mulher que está sempre cuidando do outro. Ela cuida de si, ela cuida da sua casa, mas cuida também daquelas pessoas que precisam. Isso é ser generoso, né? A generosidade ela não precisa ser apenas de forma material, mas você pode ajudar com aquilo que você pode. Eu estou aqui com aquilo que eu posso, com aquilo que eu sei, eu estou aqui servindo a você e ajudando a você a melhorar, né? Não simplesmente por falar, mas é algo que eu vivo no meu dia a dia. Ela faz cobertas para si e veste-se de linho fino e púrpura, ou seja, ela é uma mulher que se cuida, ela se veste bem, ela usa roupas boas, ela se maqueia, ela passa batom, ela passa perfume, ela anda muito bem apresentável, né? Porque muitas vezes nós achamos que para estar bonita nós precisamos mostrar o nosso corpo, usar roupa colada, usar roupas justas, né? E na verdade não, uma mulher para ser bonita,
ela precisa estar vestida elegantemente, né? Porque quando você anda de forma muito bem arrumada, e para você que é mulher solteira, o homem ele vai despertar, não, lógico, ele vai olhar o físico, né? Mas ele vai ver como aquela mulher está sendo, como ela está bem vestida, né? Porque se ele olhar para uma mulher que está vestida de qualquer jeito, ou até mesmo mostrando partes do seu corpo, ele não vai te respeitar, ele não vai te olhar com um olhar de admiração, né? Então nós mulheres precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque o nosso corpo é algo que só pode ser exposto na nossa intimidade com o nosso marido, né? Não com qualquer pessoa, né? Na rua. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é algo muito interessante, muito importante, porque assim, eu vim dessa linha, né? Antes de conhecer o Senhor, eu achava que andar com roupa curta, andar com roupa colada, eu ia chamar a atenção das pessoas, mas muito pelo contrário, eu não estava atraindo respeito, eu estava atraindo desrespeito, ou seja, eu não estava me amando e me valorizando, né? Porque antes de tudo a gente tem que se amar e se valorizar. E esse amor e essa valorização nós só encontramos primeiro no Senhor, porque é Ele que nos mostra, é Ele que nos conhece, não é mesmo? Continuando aqui, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra e tem prestígio. Ou seja, o seu marido, o marido desta mulher virtuosa, é um homem muito bem relacionado, né? É um homem muito bem posicionado. Ela faz roupas de linho fino e as vende-as e dá cinta aos mercadores, ou seja, ela produz roupas, ela vende, ela faz negócios. Então, é uma mulher de negócios, é uma mulher empreendedora, ela está sempre buscando algo para fazer, sempre buscando algo para ter a sua renda, para manter a sua casa, para ajudar a sua família, né? E para cuidar de si mesma. Ela usa os seus talentos. A força e a dignidade são os seus vestidos, ou seja, força e dignidade. Isso é respeito, né? Ela tem respeito de todos aqueles que convivem com ela, que fazem negócio com ela, né? Então, se essa mulher de alguma forma precisar de alguma coisa, ela vai ter acessos, né? Ela vai ter carta branca para resolver. Por quê? Porque ela é muito respeitada, ela é muito. As pessoas, quando falarem, ouvir do nome dela, vão sentir segurança, confiança. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. É, ela é uma mulher que ensina outras pessoas, mas ela faz isso de forma sábia, né? De forma inteligente, não de forma agressiva, né? Então ela tem cuidado ao lidar e ao falar com as pessoas, né? Porque muitas vezes nós convivemos num mundo de muitas pessoas. Eu, como sou chefe de cozinha, então eu lido com diversos tipos de pessoas, né? E claro, tem pessoas que eu não gosto, tem pessoas que, né, são um pouco mais difíceis de lidar, mas eu aprendo a lidar com essas pessoas. Então eu falo com respeito, mesmo quando essa pessoa não te trata com respeito, mas como que eu quebro isso? É falando de forma amável, exercendo de fato o caráter de Cristo, né? Porque o Senhor ele é manso, ele é humilde, né? Mesmo tendo sido crucificado, rejeitado, maltratado, em nenhum momento ele tratou as pessoas bem. Então nós, mulheres, nós só conseguimos desenvolver essa habilidade, esse caráter através de Cristo, né? Porque ele vai nos limpando, nos moldando, nos capacitando para que nós sejamos como ele. Ela ensina os outros. E aqui, a última parte. Atende, atende ao bom andamento da sua casa e não come pão da preguiça, ou seja, não é uma mulher preguiçosa. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas.
Ou seja, aqui essa mulher, ela é elogiada, ela é amada, ela é admirada, não somente pelo seu marido, mas também pelos seus filhos. Os seus filhos te admiram, né? Eles veem a força dessa mulher, a capacidade dessa mulher, essa formosura. Por que que isso é bom para os nossos filhos? Porque os nossos filhos vendo uma mulher posicionada, uma mulher respeitada, eles vão criar para o futuro deles, eles vão criar a visão de que as esposas que eles vão buscar, eles vão se basear na mãe, né? Então é algo que é uma semente que está sendo plantada, é a visão de futuro que aqueles filhos estão tendo ao conviver com a sua mãe, né? Então isso é muito importante porque os nossos filhos eles serão extensão daquilo que eles vivenciam dentro das suas casas, né? Então, eu vim de um lar totalmente disfuncional, né? Os meus pais brigavam muito, meu pai e a minha madrasta brigavam muito, tinha aconteciam muitas coisas ruins. Então eu cresci achando que eu tinha que ser independente, que eu tinha que ser sozinha, que eu não tinha que casar, enfim, foram vários fatores, né? Então, esses são pontos que a gente tem que parar para observar. Como nós, pais, como pai, como mãe, nós estamos nos comportando dentro das nossas casas, porque nós seremos referências para os nossos filhos, né? Os nossos filhos modelam e moldam aquilo que eles vivenciam dentro do lar, né? É ali que acontece essa construção. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, a beleza acaba, a formosura acaba, porque vai ter um dia vai ter um momento que nós vamos ficar velhinhas, caídas, rochuchudas, né? E isso é algo que não vai durar para sempre. Mas o que vai durar para sempre é o amor do Senhor, é o cuidado do Senhor, né? Pode se passar o tempo que for, mas nós sempre seremos amadas e elogiadas se nós estivermos alicerçadas ao Senhor. Então, mulheres, a mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje é: busque no Senhor. Se você tem alguma falta, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma questão a ser resolvida, busque ajuda, né? Busque uma mulher que você admira, que você deseja se tornar como essa mulher era, aprender o que essa mulher aprendeu, né? Para ser reativada, para ser reanimada, para ser restaurada, para ser curada, para ser sarada, né? E se você gostaria de ter uma oportunidade de conhecer e vivenciar mais com o Senhor, comenta aqui embaixo, coloque nos comentários, eu quero me tornar essa mulher virtuosa e vamos caminhar juntas, né? Eu prometo que eu vou ler todos os comentários, eu vou responder todos e nós podemos caminhar juntas, né? Nós não estamos sozinhas, nós precisamos umas das outras. Eu hoje caminho com mulheres de Deus, né? Eu caminho com mulheres que já estão em posições e lugares, eu não digo só posição profissional ou material, mas eu digo uma posição espiritual, né? Uma posição que eu admiro e que eu quero chegar lá. E eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido muito, então eu acredito que se eu consigo, se eu estou buscando, se eu estou compartilhando aqui com você o meu testemunho, você também pode viver essa transformação e também contar o seu testemunho para as mulheres que estão ao seu redor, tá bom? E não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. Me sigam também lá na minha página, @chefcarolsantos, e acompanhem um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula, até o próximo conteúdo, tá bom? Um beijo.